Fala, Tanaka, e 2025 já começou tenso para os fundos imobiliários. O IFIX não para de cair, ou melhor, continua caindo. Mas será que vale a pena ainda investir em 2025 em fundos imobiliários? E como um iniciante pode começar a investir em fundos imobiliários em 2025? E além disso, eu vou trazer dois fundos imobiliários que devem ir muito bem esse ano por um único motivo, Tanaka. Dois fundos imobiliários que devem ir muito bem esse ano por um único motivo, Tanacão. Essa alta da taxa de juros, que inclusive é um dos motivos que faz com que o IFIX continue derretendo, porque a gente sabe que o mercado imobiliário, de uma forma geral, tem uma sensibilidade muito grande a essa taxa de juros alta durante um tempo e, infelizmente, deve continuar alta por mais tempo ainda, Tanacão. Então a gente começa aqui já com os FIIs agros, que tem 2025 difícil pela frente, com Selic alta e incertezas ainda sobre essa tributação, que foi o que fez com que, inclusive, o IFIX desse uma derretida a mais, né? Continuasse essa queda que já vem de bastante tempo, desde o ano passado aproximadamente, que o trem vem feio aí para os fundos imobiliários. E a gente, olhando o IFIX, né? Para quem é novato aqui, o IFIX é como se fosse uma cesta de fundos imobiliários, e essa cesta compõe um índice que é o IFIX. Ele já caiu aqui nos últimos 5 anos, 3,28, só que no último ano, aqui olhando um ano, né, para trás, ele caiu quase 10%, e aqui só esse ano ele já caiu 3%, Tanacão. Lembrando que aqui nesse período vocês vão ver, inclusive na cotação dos fundos imobiliários que eu vou trazer para vocês aí, esses dois, que é justamente por conta dessa disparada do DI futuro, essa expectativa dessa inversão, que a taxa de juros vinha caindo, essa inversão de expectativa ali, com principalmente devido a essa comunicação do corte de gastos, que demorou muito para vir, e quando veio, vocês estão ligados que foi aquele desastre. Desde então, o DI futuro, que a precificação da taxa de juros disparou, e infelizmente aconteceu esse derretimento aqui, não só do IFIX, como dos fundos imobiliários de uma forma geral, Tanacão. Então, o que a gente tem para quem é iniciante entender e começar a entender é que basicamente a indústria de fundos imobiliários tem duas divisões. Eu ia falar três, mas tem duas, e a última é uma junção dessas duas aqui. A gente tem primeiro os fundos imobiliários de papel aqui, representado pelo nosso famoso Chamex, o Chamecão. E eles basicamente investem em LCI, que são letras do crédito imobiliário, e também dos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Esses meninões aqui são emitidos com o intuito de fazer aqui o financiamento da construção civil, basicamente. Então, tanto essa aqui quanto essa aqui, que são papéis de dívida aqui dos bancos e aqui de empresas, tem todos os objetivos, eles podem só ser destinados aqui para o fim imobiliário. E temos também os fundos de tijolos, Tanacão. É isso mesmo, tijolão, que esse é mais fácil, inclusive fica mais familiarizado. Nós aqui, meros mortais, que adoramos um terreninho, brasileiros que somos, de uma kitnet de aluguel. Aqui, basicamente, os fundos de tijolos se dividem em lajes corporativas. E por falar em laje corporativa, olha essa laje corporativa linda, que é a EQI, que fica lá na Faria Lima, 3.600, perto do prédio da Baleia, justamente do lado ali onde o Jorginho, meu amigo, sempre está por perto. E além disso, a EQI também, além de corretora, a gente também tem uma casa de research que vai estar aqui embaixo para vocês baixarem já a carteira recomendada de fundos imobiliários. Então, para você que não quer estudar, quer ter uma coisa gostosinha, vai estar aqui embaixo para vocês a carteira recomendada de fundos imobiliários da EQI Research. Tem vários materiais para downloads totalmente de graça para vocês aí também. Além das lajes corporativas, nós temos shopping, na verdade. Então, você se torna dono do shopping, pode ser dono aí de diversos shoppings dos boys, dos mais populares também, e também de fundos de galpão logístico. Então tem basicamente esses três aqui, e aqui fica mais fácil porque a gente é acostumado com isso, né? Você já deve ter conhecido aí alguém que é dono de galpões logísticos, por exemplo. Eu conheço a pessoa que é dona de quase todos os galpões logísticos lá de Barueri, Alphaville, por exemplo. Temos também os famosos fundos híbridos, que eles investem tanto em papel quanto em tijolo também. Então eles podem fazer essa mesclagem dos investimentos, tornando eles fundos híbridos, como o nosso famoso
ornitorrinco. E todas essas categorias de fundos imobiliários se tornaram muito famosas por terem aluguéis ou pagarem aluguéis isentos de imposto de renda para nós cotistas, né? Então, para exemplificar isso aqui, fica mais fácil, inclusive, nos fundos de tijolo, porque você pega aqui, você compra 1 metro quadrado, compra aqui só um tirico-tico aqui, ó, desse carpete aqui numa laje na Faria Lima, e aí você vai receber o dividendo, o aluguel desse 1 metro quadrado, desse carpete aqui da Faria Lima. Aqui mesma coisa, comprou aqui, ó, um pedacinho aqui desse chão, desse galpão logístico. Então você vai receber também o aluguel proporcional à cota. E aí, obviamente, você vai conseguir saber exatamente quanto o fundo imobiliário paga por cota, que é o valor informado que eu vou trazer para vocês desses 2 exemplos, o valor exato que você vai receber. Do shopping é exatamente igual, você vai ser dona aqui do azulejo da loja da Zara. E aí, obviamente, o shopping vai te pagar também conforme esse azulejo aqui da loja da Zara. Por exemplo, nos fundos de papel também é bastante parecido. Eles vão receber aqui a amortização, os juros desses 2 papéis, além também de possíveis negociações, e vão distribuir isso de volta para o cotista na forma de dividendo isento de imposto de renda. E por falar em dividendos, com essa questão mais tensa que teve esse começo de ano a respeito da tributação dos fundos imobiliários, que o Lulão acabou passando, mas os dividendos não vão ser taxados. O que vai acontecer, Tanacão, pelo menos por enquanto, na verdade, vocês estão ligados, quando passa o cabeçote, passa tudo. Inclusive, a Carol Zitcha deu uma entrevista para o Money Times falando exatamente isso, né? Vão ter esses novos 2 impostos que, por enquanto, é isso que vai ter, né? Imposto sobre bens e serviços e também contribuição sobre bens e serviços. Isso deve impactar, infelizmente, na receita em cerca de 5, 6%, que consequentemente acaba afetando também a distribuição dos dividendos, infelizmente. Só que, olha o que está acontecendo. Provavelmente os parlamentares vão se mobilizar para derrubar esse veto que o Lula fez, conforme ali os fundos imobiliários e fundos agro também. Então é bem provável que eles derrubem esse veto aqui e os fundos continuem sendo isentos ali desses 2 impostos. Então, por enquanto, o que a gente tem é que é essa situação aqui, né? Provavelmente vai ter esse veto aqui e vai continuar tudo exatamente igual. E antes, se você fala, meu Deus, governo horrível, que está sendo, obviamente, mas os fundos imobiliários são alvos sempre de políticos, de forma geral, para tentar sugar o que é nosso. Na verdade, lembra que qualquer imposto os caras querem sugar de nós, porque a conta não vem fechando de diversas formas para o governo. Inclusive, o Paulo Guedes também queria taxar aqui, ó, Guedes, e ele acabou tirando nos 45 do segundo tempo, justamente porque era muito pouco, né, barulho para um buraco muito grande. Então é como se ele quisesse tampar um buracão com o tirico do japonês. Não ia adiantar nada, na verdade, e acabar também, como ele falou aqui, destruindo essa indústria de fundos imobiliários. E aí você pensa, nossa, mas o fundo imobiliário tem nada a ver com a economia real. Tem, porque tanto os fundos imobiliários dão dinheiro para construir prédios, como eles também compram papéis para financiar a construção de prédios, de galpões logísticos e tudo mais. Então acaba afetando sempre os pobres, né? Nós, meros mortais, o Japão é engenheiro civil, inclusive tinha um fundo imobiliário que era responsável pela última obra que o japonês tocou, de 16 torres, 210 milhões de unidades, eram mais ou menos 1.500 pessoas, e era um fundo imobiliário que financiava toda essa obra. Então, sempre afeta nós, é sempre no nosso, né? Inclusive aqui, ó, Guedes chegou a entregar essa proposta, na verdade, e no dia que ele entregou, antes de desistir, o IFIX tinha caído 2,02, que é o que está acontecendo exatamente agora também, né? Que o IFIX deu uma derrapada justamente por conta desse veto do Lula em relação aos impostos dos fundos imobiliários e também do Fiagro, Tanacão. E aí o iniciante pensa, nossa, mas eu vou entrar agora justamente nesse momento horrível. E aí que está enganado, aí que os preços estão cada vez melhores. E como o fundo imobiliário se trata de imóvel, na parte de tijolo, por exemplo, é como se você comprasse uma casa, Tanacão. Você quer pagar caro pela casa ou você quer pagar barato? Obviamente você quer pagar barato. Então, tanto em fundos imobiliários quanto em ações também, quanto mais barato tiver,
melhor. Independente do preço da casa que tiver, você continua vivendo nela ou recebendo esse aluguel, que é o que importa em fundo imobiliário, né? Essa renda gostosinha. Obviamente que se valorizar, melhor ainda, né? Porque aí você consegue vender e ter essa valorização que, infelizmente, nos últimos 5 anos o trem tá difícil. A gente viveu um boom ali antes da pandemia e depois da pandemia o negócio só tá andando de lado, feito verruga de Zé Neto na sunga, Tanacão. Então, hoje a gente consegue avaliar uma métrica, inclusive, que novamente para fundos de tijolo é mais fácil você pensar, mas é mais difícil de metrificar, porque aqui é basicamente quanto vale a sua casa. Só que hoje, por exemplo, eles fazem a avaliação patrimonial dos fundos de tijolo basicamente uma vez por ano. E aí pode subir, né, ter subido, valorizado a sua casa, ou também ter caído o valor da casa. E aí tem que ser informado no valor patrimonial desse bagaça todo, desses fundos imobiliários. Nos fundos de papel é mais simples, porque o gestor tem que informar todo dia quanto vale cada papel do fundo. Então é mais tranquilo, mais fácil. E o valor dessa métrica que eu vou contar para vocês, que todo iniciante tem que saber, é mais fidedigna, digamos assim, porque justamente quando essa marcação diária dos fundos de papel que tem que ser feita, Nacão. E que essa métrica é o quê? O preço sobre valor patrimonial. Então você pega ali o preço hoje, quanto está o fundo imobiliário, e divide sobre o valor patrimonial por ativo, por ação no caso aqui, mas no caso de fundo imobiliário seria por cota, né? Então você pega a quantidade de cotas, divide pelo valor patrimonial todo, é como se tivessem vários donos da sua casa, você divide pela quantidade de donos, e aí você sabe quanto cada dono tem de direito ali, teoricamente, pelo valor dessa casa, tá, Nacão? E aí, como eu falei para vocês, tem essas marcações anuais nos fundos de tijolos, diária nos fundos de papel. E a gente tem aqui que toda a indústria está performando abaixo, tá vendo? Ó? Então a gente tem qualquer segmento aqui, ó, recebível, que é o de papel, laje corporativa, galpão logístico, shopping center, híbrido, todos eles estão abaixo. Qual que é o valor ideal? Seria valor justo, né? Mas lembra que você quer comprar sempre a casa barata, então você tem que olhar sempre para um valor patrimonial abaixo de 1. Inclusive, um dos fundos imobiliários que eu vou trazer para vocês está quase está quase no valor justo, o que mostra também que o fundo imobiliário está no valor justo e esse fundo especificamente é bastante topzera, Tanaka, e por isso ele não caiu tanto assim. E aqui a gente consegue também ver essa relação do valor patrimonial em gráfico também, tá vendo? Todos eles vêm enfrentando uma queda. E o piorzinho de todos é, de fato, o de laje corporativa, que sofreu muito desde a pandemia e ainda não voltou, como a gente vê aqui, ó, tá vendo? É o pior de todos, mais o valor patrimonial usando os bichão aqui, ó, e hoje quanto está o valor a mercado. Então, se vocês quiserem olhar hoje que está mais descontado, ainda são esses bichões de laje corporativa. E outra coisa para o iniciante olhar é a liquidez do fundo e, consequentemente, você acaba parando aqui no volume de negociação, né? Então, a gente tem os fundos imobiliários que não são tão líquidos assim na bolsa, mas tem vários fundos hoje que estão negociando muito bem, como o XPMOL, o MXRF11, que é o mais queridinho na Bolsa de Valores brasileiro, o KNCR11, o BTLG11, o KNIPZera, CPTS11 e outros todos aqui que são os mais negociados hoje em dia na Bolsa de Valores brasileira. E uma outra coisa que o iniciante tem que ficar ligeiro também é essa relação aqui do IFIX, que é esse índice dos fundos imobiliários, e a NTNB de 2035, que é o título do Tesouro Direto atrelado à inflação. Perceba que eles têm uma correlação inversa, correlação negativa aqui, ó. Quando um está em alta, o outro está baixo. E aí quando eles se cruzam, normalmente eles fazem esse movimento aqui, ó, tá vendo? Que então o IFIX estava zoadinho aqui lá para 2023, o bagulho começou a disparar e ele agora tá caindo igual uma vaca doida. E justamente aqui a inflação está subindo, porque quando a inflação está subindo, os juros normalmente vão estar subindo também para conter a alta da inflação e aí acaba lascando os fundos imobiliários. Então essa é uma correlação muito interessante e normalmente, novamente, como eu falei para vocês, é sempre bom investir quando ele já cruzou essa linha aqui em relação ao NTNB, quer dizer que os fundos imobiliários estão baratos de um modo geral, Tanacão. Agora que eu dei um tapa na pantera em tudo, vou contar para vocês esses dois fundos imobiliários que devem ir bem
esse ano, justamente por conta da alta da taxa de juros. E por que que isso tem a ver, Tanacão? Tem a ver porque tanto aqui, esse fundo aqui, ó, o KNCR11, quanto o outro fundo que eu vou contar para vocês, tem basicamente 100% dos seus investimentos atrelado ao CDI, que é basicamente ali a nossa taxa de juros hoje, que deve continuar mais alta por mais tempo, inclusive previsão de chegar a 15%, infelizmente, esse ano. KNCR11, então, ele está custando hoje R$ 102,00 aproximadamente. Olha o VLAU que eu mostrei para vocês, quando começou a degringolar aqui a comunicação do governo com a taxa de juros disparou. Olha aqui a oportunidade de compra aqui, ó. VLAU na sua cara, e você nem sabia, na verdade? Aí eu não te culpo. E aí a gente consegue comprovar isso aqui, porque hoje, basicamente, aqui, ó, e para comprovar isso aqui, a gente tem aqui, ó, 90% da carteira atrelada ao CDI e 9,6% atrelada à Selic, só 0,3% atreladas ao IPCA, Tanacão. Então, esse cara aqui deve muito bem justamente porque isso aqui, ó, porque eles estão atrelados à taxa de juros que deve continuar alta por mais tempo e a gente nem sabe se para um dia, talvez, se ela vai voltar a cair, né? Porque isso é muito prejudicial não só para a indústria de forma geral aqui de fundos imobiliários, porque desincentiva financiamentos, ninguém quer emitir dívida cara, como também de empresas investirem, né? Para que o Tanaka vai querer alugar um lugar novo, sendo que se ele pode deixar, ao invés de abrir a sua empresinha, alugar um lugar novo, ele pode deixar ali o seu dinheiro rendendo 15% perenemente. Normalmente os investidores que investem em economia real, eles postergam esse movimento, porque o custo-oportunidade, que é o que você poderia estar fazendo com o dinheiro, está muito grande, que você pode deixar o seu dinheiro parado, sem risco nenhum e ganhando muito, muito dinheiro, que é basicamente o que tem acontecido hoje em dia. Eu sempre costumo dizer, né, governos que acabam subindo muito a taxa de juros ou fazendo com que a taxa de juros seja subida forçadamente, porque a inflação está disparando, são o verdadeiro pai dos ricos, porque é aí que os ricos ganham muito, mas muito dinheiro sem risco algum, Tanacão. E aí a gente tem aqui nesse fundo imobiliário, hoje ele está pagando 11,55, então ele pagou nos últimos meses por cota 11,79, e aqui a gente tem o preço, valor patrimonial que eu contei para vocês, de 1,01. Então ele está muito no preço justo, e esse aqui é um fundo que não oscila muito, porque tem uma qualidade gigantesca, o que nem é rendimentos imobiliários, Tanacão. E aí o próximo fundo que eu preciso contar para vocês, que é o Vergizeira da Massa. O Vergizeira é VLAU em cima de VLAU. O maluco é bravo do Vergizeira, Tanacão. Muita gente tem falado sobre esse fundo e de fato é um fundo muito topzera. Ele, né, assim como quase todos os fundos, deu uma depressão aqui quando começou essa falta de comunicação errada do governo, não sinalizando que vai ter corte algum nos gastos, inclusive pode aumentar. Então ele também caiu bastante aqui. Esse fundo caiu no último ano pelo menos 6%, na verdade. Ele, para provar também que ele deve ser um bom investimento, ele também tem aqui, ó, 100% da sua carteira atrelada ao CDI. Então esses dois fundos imobiliários devem continuar pelo menos pagando bons dividendos, né? Já que a oscilação não dá para a gente conseguir prever, mas muita gente tem migrado para esse tipo de investimento tentando aproveitar essa onda de juros mais alto por mais tempo, Tanacão. Ele pagou mais dividendos ainda, inclusive que o KNCR11, pagou 1,26 por cotas, totalizando aqui 13, quase 14% de dividendos. E aí, basicamente, aqui é um fundo descontado, né? Então é como se você comprasse uma casa que vale 100 mil reais por 94 mil. Então sempre procurem por fundos assim descontados, é o que a gente tem vivido nos últimos anos, infelizmente, né? Porque era bom que ele tivesse todo valorizado, aí todo mundo tava boizão para quem já está comprado, para quem está vendido, melhor momento. Para quem não investiu ainda, o melhor momento é agora, ou pode ser nos próximos meses, se acontecer mais desgraças aqui na economia e o trem continuar caindo, Tanacão. Então, resumindo tudo, quem é iniciante, tá valendo a pena você começar a colocar o seu pezinho em renda variável, esperando essa renda perene, né? Que é normalmente o objetivo dos investidores de fundos imobiliários, obter renda mensal, né? Não tem aquela explosão de acabum em valorização como as ações, mas você pode sim ganhar. Como vocês viram, tem vários fundos aqui com descontos em relação ao seu valor patrimonial. Quem já está investindo,
Vocês viram aí já que deve ser mais desafiador esse ano por conta da taxa de juros alta e também por conta dessa falta de direção em relação à tributação dos fundos imobiliários, que infelizmente deve impactar futuramente os dividendos, sim. Mas como vocês sabem, o mercado sempre se antecipa, né? E aí acaba não esperando para ver o que vai acontecer e aí acaba derretendo e prejudicando mais ainda essa indústria que basicamente movimenta o nosso Brasilzão velho, né? Porque injeta dinheiro de fato na economia real, Tanaka. E me conta aqui, Tanakão, qual é o seu fundo imobiliário preferido e se você é iniciante, se você vai começar a investir em fundo imobiliário agora nesse ano. E para o conservador, que é quem não começou a investir em renda variável ainda, deixei um vídeo aqui mostrando qual que vale mais a pena, né? Investir no Tesouro Direto ou num tesouro pré-fixado ou num tesouro atrelado à inflação. E aqui também eu deixei um vídeo onde eu mostro um pouquinho da história do Japão que eu tive recentemente no Japão, mostrando ali a história que eu tinha 13 anos e lavava louça e hoje, graças a Deus, tenho minimamente aí uma evolução na vida igual um Pokémon.